Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante e reveladora. Vamos mergulhar nas páginas da Bíblia, mas com um olhar diferente. Em vez de focarmos nas figuras masculinas que todos conhecem, vamos resgatar as histórias de mulheres incríveis, mulheres fortes, cujas contribuições foram essenciais, mas que por vezes ficaram nas sombras da história. São as mulheres esquecidas da Bíblia, cujas vidas e legados o tempo tentou apagar, mas a fé fez questão de conservar. Preparados para conhecer essas heroínas? Então, vamos começar. Nossa primeira parada é no Antigo Testamento, para conhecer duas mulheres cuja coragem salvou a vida de Moisés e, consequentemente, o futuro de toda uma nação. Seus nomes eram Sifra e Puá. Elas eram parteiras hebreias no Egito, numa época em que o faraó, temendo o crescimento do povo de Israel, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Uma ordem terrível, um decreto de genocídio. Mas Sifra e Puá, movidas por um profundo temor a Deus, desobedeceram ao rei. Elas arriscaram suas próprias vidas para salvar os bebês. Quando questionadas pelo faraó, elas usaram sua inteligência e disseram que as mulheres hebreias eram mais vigorosas e davam à luz antes que as parteiras chegassem. É um ato de desobediência civil, de resistência e de fé inabalável. Por causa de sua bravura, a Bíblia diz que Deus as abençoou e lhes deu suas próprias famílias. Sifra e Puá nos ensinam que a verdadeira coragem muitas vezes não está no campo de batalha, mas em atos silenciosos de integridade e compaixão. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para encontrar outra mulher notável, a esposa de Manoa, que se tornaria a mãe de Sansão. A história dela começa em um momento de grande opressão para Israel, sob o domínio dos filisteus. Ela era estéril, que naquela cultura era visto como uma grande tristeza e até uma vergonha. Mas um dia, um anjo do Senhor apareceu a ela, não ao seu marido, mas a ela primeiro. O anjo lhe deu uma promessa incrível. Ela teria um filho. E esse filho seria um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e começaria a libertar Israel. A esposa de Manoa recebeu a promessa com fé. Quando ela contou ao marido, ele pediu a Deus que o anjo voltasse para lhes dar instruções. Foi ela quem recebeu as instruções diretas sobre como criar o libertador de Israel. Muitas vezes, ela é lembrada apenas como a mãe de Sansão, mas sua fé e seu papel como a primeira a receber a promessa divina são fundamentais. Ela nos mostra que Deus frequentemente escolhe os anônimos e os marginalizados para realizar seus maiores planos. Nossa próxima personagem é uma mulher de negócios astuta e piedosa chamada Lídia. Encontramos sua história no Novo Testamento. No livro de Atos, Lídia era uma vendedora de púrpura, um tecido de luxo, da cidade de Tiatira. Ela não era judia de nascimento, mas uma temente a Deus, alguém que adorava o Deus de Israel. Quando o apóstolo Paulo chegou à cidade de Filipos, ele foi pregar junto a um rio, onde um grupo de mulheres se reunia para orar. Lídia estava lá. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela não apenas ouviu, mas agiu. Imediatamente, ela e toda a sua casa foram batizadas. E mais do que isso, ela insistiu que Paulo e seus companheiros ficassem em sua casa. Lídia usou seus recursos e sua hospitalidade para apoiar o ministério cristão nascente. Sua casa se tornou a primeira igreja na Europa. Lídia é um exemplo poderoso de liderança feminina, generosidade e de como a fé pode transformar uma vida e impactar toda uma comunidade. Ela não foi uma apóstola ou profetisa, mas sua contribuição foi igualmente vital para a expansão do cristianismo. Continuando no Novo Testamento, encontramos uma figura fascinante chamada Febe. O apóstolo Paulo a menciona no final de sua carta aos Romanos. Ele a descreve como nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. A palavra grega usada para diaconisa, diáconos, é a mesma palavra usada para descrever líderes masculinos. Paulo a recomenda à igreja de Roma e pede que a recebam no Senhor e a ajudem em tudo o que ela precisar, pois ela tem sido uma protetora de muitos, inclusive do próprio Paulo. A palavra protetora aqui sugere uma patrona, uma benfeitora influente. Muitos estudiosos acreditam que foi Febe
quem levou a carta de Paulo a Roma. Imagine a responsabilidade. Ela não era apenas uma mensageira, mas a portadora de um dos documentos teológicos mais importantes da história cristã, provavelmente encarregada de lê-lo e explicá-lo às igrejas domésticas em Roma. Febe quebra os estereótipos de uma mulher passiva. Ela era uma líder respeitada, uma colaboradora essencial na missão de Paulo e uma mulher de grande confiança e capacidade. Agora, vamos falar de Priscila, quase sempre mencionada ao lado de seu marido, Áquila. Seu nome, na verdade, aparece primeiro em várias passagens, o que sugere que ela poderia ter tido um papel de liderança mais proeminente no ministério do casal. Eles eram fabricantes de tendas, assim como Paulo, e se tornaram seus amigos íntimos e colegas de ministério. Priscila e Áquila viajaram com Paulo, fundaram igrejas em suas casas e foram professores da fé. Uma das histórias mais marcantes é quando encontraram um pregador eloquente chamado Apolo. Apolo era fervoroso e conhecia bem as Escrituras, mas seu entendimento do Evangelho era incompleto. A Bíblia diz que Priscila e Áquila o levaram à parte e lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Perceba a cena: uma mulher, junto com seu marido, ensinando teologia a um homem instruído. Priscila era uma teóloga, uma mentora, que não hesitou em corrigir e instruir para a edificação da igreja. Ela é um exemplo brilhante de parceria no casamento e no ministério, e de que o dom de ensinar não conhece gênero. Por fim, não poderíamos deixar de mencionar Joana. Seu nome aparece no Evangelho de Lucas. Ela era a esposa de Cusa, o administrador da casa de Herodes Antipas. Isso significa que Joana pertencia à elite, vivendo no centro do poder político que, muitas vezes, era hostil a Jesus. Mesmo assim, Lucas nos diz que Joana estava entre as mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia e o serviam com seus bens. Ela e outras mulheres, como Maria Madalena e Susana, formavam o suporte financeiro do ministério de Jesus. Elas não eram apenas seguidoras passivas, eram patrocinadoras ativas. E o papel de Joana não para por aí. Ela foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Após encontrar o túmulo vazio, foi Joana, junto com Maria Madalena e outras mulheres, que correu para contar aos apóstolos a notícia mais importante da história. No início, os apóstolos não acreditaram nelas, mas elas persistiram. Joana trocou o luxo do palácio pela poeira das estradas da Galileia, usou sua riqueza para servir ao Messias e se tornou uma das primeiras proclamadoras da ressurreição. Uma trajetória de renúncia, fé e coragem extraordinárias. Sifrá, Puá, a mãe de Sansão, Lídia, Febe, Priscila, Joana, nomes que talvez você não ouça com frequência, mas que carregam histórias de uma força imensa. Elas foram parteiras, donas de casa, empresárias, líderes de igreja, teólogas e patrocinadoras. Elas nos mostram que, no plano de Deus, não há papéis pequenos. Cada ato de fé, cada gesto de coragem, cada oferta de hospitalidade reverbera pela eternidade. Suas histórias foram preservadas, mesmo que nas entrelinhas, para nos inspirar hoje. Elas nos lembram que a história da fé é construída por todos, homens e mulheres, famosos e anônimos, cada um contribuindo com sua parte única e insubstituível. Espero que você tenha gostado de redescobrir essas mulheres incríveis, tanto quanto eu. A história delas nos desafia a olhar para a nossa própria vida e perguntar: como estamos usando nossos dons e recursos para fazer a diferença? Que a coragem e a fé dessas mulheres da Bíblia inspirem todos nós. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E comente aqui embaixo: qual dessas histórias mais te surpreendeu? Até